11. O cinema faz, os anunciantes fazem, por que você não faz também? Muitos anos atrás, o Evening Bulletin, periódico da Filadélfia, estava sendo prejudicado por uma perigosa campanha de rumores mal-intencionados. Um boato malicioso circulava pela cidade. Os anunciantes foram informados de que o jornal não era mais atraente para os leitores, pois tinha anúncios demais e informações de menos. Foi necessário tomar uma atitude imediata. Os boatos precisavam ser extirpados. Mas como? Eis o que fizeram. O Bulletin montou uma compilação com assuntos de todos os tipos de uma edição regular publicados num dia normal, classificou o material inteiro e publicou-o em um livro chamado One Day, Um Dia, com 307 páginas. O problema era que o Bulletin havia reunido aquelas mesmas notícias e artigos de um único dia em um jornal impresso e vendido o conteúdo não por muitos dólares, mas por alguns centavos. Acontece que a impressão do livro evidenciou que o Bulletin trazia uma enorme quantidade de leitura interessante, apresentando os fatos de maneira mais atraente, impressionante e vibrante do que teria sido possível apenas com páginas numeradas e muita conversa. Estamos vivendo a época da dramatização. Dizer a verdade não basta. A verdade tem que ser vibrante, interessante, dramática. É preciso ser um showman. O cinema faz isso, os anunciantes fazem isso, e você terá que fazer o mesmo se quiser receber a atenção. Os organizadores de vitrines conhecem o poder da dramatização. Certa vez, os fabricantes de um novo veneno para rato incluíram 2 ratos vivos no material entregue aos comerciantes para colocar na vitrine das lojas. Na semana em que os ratos ficaram à vista cuidando de sua vida, o público adorou. As vendas cresceram 5 vezes. Excesso de fala é cansativo, é ineficaz. Todos preferem a ação dramática. Por exemplo, a National Cash Register Company descobriu que a dramatização era a melhor maneira de transmitir ideias a seus vendedores. Certa vez, a empresa organizou uma convenção de 3 dias em Dayton, Ohio, e gastou uma pequena fortuna para levar até lá seus vendedores de todas as partes do continente americano. E os vendedores agradeceram às estrelas por não terem que escutar ninguém falar de vendas. Uma convenção sem falação. Todas as ideias foram apresentadas com pequenos esquetes e peças. Jim Iamans, um de seus funcionários, contou como usou esse recurso durante uma demonstração de vendas. Na semana passada, fiz uma visita a uma mercearia de bairro e vi que as caixas registradoras usadas na saída eram muito antiquadas. Eu me aproximei do dono e disse que ele estava literalmente jogando dinheiro fora cada vez que um cliente entrava na fila. Nesse momento, joguei um punhado de moedas de 1 centavo no chão. Ele prestou mais atenção na hora. Eu teria atraído o interesse dele se tivesse apenas falado, mas o som das moedas batendo no chão o deixou paralisado. No fim, consegui que ele encomendasse novas máquinas para substituir as antigas. Mary Catherine Wolf, de Mishawaka, Indiana, tinha problemas no trabalho e concluiu que precisava conversar sobre o assunto com o patrão. Na manhã de segunda-feira, pediu uma reunião com ele, mas ouviu que o patrão estava ocupado e que devia entrar em contato com a secretária dele para marcar um horário em outro dia naquela semana. A secretária indicou que a agenda dele estava lotada, mas tentaria encaixá-la.
Mary descreveu o ocorrido. Passei a semana toda sem receber resposta da secretária. Sempre que eu perguntava, ela me dava um motivo para o chefe não me atender. Na manhã de sexta-feira, eu ainda não tinha nada definido. Queria muito vê-lo e conversar sobre os problemas antes do fim de semana. Por isso, me perguntei como fazê-lo me atender. Acabei fazendo o seguinte: escrevi uma carta formal dizendo que compreendia perfeitamente que ele andara muito ocupado a semana inteira, mas que era importante falar com ele. Dentro do envelope, coloquei um formulário e um envelope com meu endereço e pedi a ele que fosse preenchido e devolvido para mim. No formulário, a senhora Wolf havia escrito o seguinte: Senhora Wolf, poderei me encontrar com a senhora no dia, às, horas. Concederei à senhora, minutos do meu tempo. Ela disse que colocou a carta na caixa de entrada dele às 11 horas. Às 14 horas, verifiquei a minha. Lá estava o envelope. Ele mesmo o havia preenchido, indicando que poderia me ver naquela mesma tarde e que me daria 10 minutos de seu tempo. Eu me encontrei com ele e conversamos por mais de 1 hora. Meus problemas foram resolvidos. A senhora Wolf admite que, se não tivesse dramatizado o fato de que queria muito falar com o patrão, provavelmente ainda estaria aguardando uma reunião. A empresa de James B. Boynton havia acabado de concluir um exaustivo estudo para uma grande marca de cremes hidratantes e ele tinha que apresentar um longo relatório de mercado. Por isso, precisava obter informações imediatas sobre a concorrência. O cliente em potencial era um dos maiores nomes da publicidade. A primeira abordagem de Boynton fracassou quase de cara. A primeira vez que fui até lá, acabei me desviando do assunto e entrando numa discussão fútil sobre os métodos de pesquisa, explicou o Sr. Boynton. O cliente argumentava e eu contra-argumentava. Ele dizia que eu estava errado e eu tentava demonstrar que estava certo. Quando finalmente consegui provar, satisfeito, que estava certo, o tempo havia acabado, a reunião tinha chegado ao fim e eu ainda não havia produzido qualquer resultado. Ele continuou. Da segunda vez, deixei de lado as tabulações, os números e os dados e resolvi dramatizar os fatos. Quando entrei no escritório, ele estava ocupado ao telefone. Enquanto concluía a conversa, abri uma maleta e pus 32 potes de creme hidratante sobre sua mesa. Eram produtos que ele conhecia, concorrentes de sua marca. Em cada pote coloquei uma etiqueta com os resultados da investigação. Cada etiqueta contava a história de uma forma breve e dramática. O que aconteceu? Não houve discussão. Ali, na frente dele, havia algo novo, diferente. Ele pegou 2 potes e leu as informações nos rótulos. Começamos uma conversa amigável. Ele fez mais perguntas, demonstrou interesse. A princípio, me concederia apenas 10 minutos para apresentar os fatos, mas os 10 minutos se passaram, 20 minutos, 40 minutos. Ao final de 1 hora, ainda estávamos conversando. Eu apresentava os mesmos fatos que havia levado na primeira ocasião, mas, dessa vez, usei dramatização e criatividade. Fez toda a diferença. Princípio 11. Dramatize suas ideias.